No mês passado, uma nuvem de gafanhotos gregários apareceram lá na Argentina. E muita gente ficou muito assustada, porque já não bastava a epidemia do coronavírus, agora nós temos uma nuvem de gafanhotos para abalar a nossa agroindústria. Mas vocês sabem realmente quais os perigos que essa superpopulação de gafanhotos gregários pode acabar significando pra gente e se significam algum perigo pra gente? Se você não sabe ou quer saber mais sobre, então vem comigo. Olá, craniados primatas, tudo bem? Falaremos hoje de um tema bastante importante e bastante atual, que é o caso da nuvem de gafanhotos gregários que aconteceu lá na Argentina, que está ameaçando o sul do país, que inclusive é onde eu moro. Nesse vídeo eu trago uma convidada que tem argumento de autoridade para falar sobre o assunto. E essa autoridade acadêmica nada mais é do que a minha professora de zoologia de invertebrado. E ela vai falar tudo o que a gente precisa saber sobre a superpopulação de Schistocerca cancellata lá na Argentina e que está ameaçando a nossa agroindústria aqui no Brasil. Então, vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mainara, sou bióloga, professora do curso de Ciências Biológicas da Unesc. Tenho mestrado na área de Ciências Ambientais e nesse ano estou aí no caminho no doutorado na mesma área. Desde o início da graduação, quando eu comecei minha iniciação científica, eu venho trabalhando com insetos, nas mais diversas características, trabalhando um pouco com polinização, depois passei a conhecer um pouco dos insetos aquáticos, especialmente as suas larvas, identificando esses organismos para que a gente possa monitorar a qualidade ambiental. E agora, no meu doutorado, meu desafio é trabalhar com ectoparasitas de morcegos. Então, já faz aí um tempinho que eu estou na estrada trabalhando com esses organismos. Depois das apresentações, dos avisos paroquiais, então a gente já pode começar falando do caso dos gafanhotos. E a primeira pergunta que eu peguei aqui pra gente falar sobre isso é sobre a espécie de gafanhoto, porque eu sei que existe a mesma espécie, não a mesma espécie, mas o mesmo gênero, tanto aqui quanto na África. E a galera tá muito assustada porque acham que só por ser o mesmo gênero vai causar o mesmo problema que causou na África. A gente tem ouvido aí nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, tá todo mundo muito assustado com essa nuvem de gafanhotos que tá chegando aqui na América do Sul. Aqui, nos países próximos, o gafanhoto que vem trazendo essa nuvem de gafanhotos pra cá é da espécie Schistocerca cancellata. Bom, esse gênero Schistocerca existe em vários países. Aqui nas Américas, associado à África, e aí tem várias espécies que apresentam essa característica de criar nuvens, né? A gente chama de nuvens, mas a gente pode associar isso a um comportamento ecológico desses organismos, que vai ganhar algum nome de gregarismo. Em especial, essa espécie tem dois momentos de vida. Num primeiro momento, ela é uma espécie solitária, e sozinha ela não vai causar problema nenhum. Ela vai ficar lá, sendo herbívora, mantendo suas taxas de reprodução baixas e tudo certo. Aí, quando que entram os problemas? Entram os problemas quando algumas alterações, especialmente alterações climáticas, fazem com que essa espécie alterne seu comportamento. E aí sim é que vem os problemas. Quando essas espécies são submetidas a condições extremas, como por exemplo, temperaturas muito altas, clima muito seco, falta de alimento ou excesso de alimento e ausência de predadores, esses organismos iniciam um processo de comportamento que a gente chama de gregarismo. Inclusive, esse comportamento é tão intenso que eles chegam a mudar de cor, né? Ficam assim mais amarelados. E aí fazem seu desenvolvimento e começam aí a ficar todos reunidos. Essa reunião desses organismos começa a migrar, começa a tentar se espalhar buscando condições ambientais melhores. E aí, quando eles encontram chuva, né, clima um pouquinho mais ameno, recursos alimentares, eles explodem demograficamente. Isso porque eles iniciam e ampliam muito as suas taxas de reprodução. Quando tudo isso, alteração climática, disponibilidade de alimento, faltou predador e aumentaram as taxas de reprodução, associada à possibilidade de ventos, aí a gente vê o que a gente está percebendo nesse cenário atual. É realmente uma nuvem desses organismos se deslocando. Eles são insetos relativamente grandes quando a gente compara a outros insetos, como por exemplo uma mosca, uma formiga. Devido à robustez do seu corpo, tamanho das suas asas, eles podem voar
muitos quilômetros por dia. Tem alguns dados aí que indicam que eles podem voar de 100 a 150 quilômetros. Ou seja, é muito distante pensando em um inseto. Só para a gente comparar, uma abelha operária, por exemplo, ela voa aí cerca de 8 a 10 metros no entorno da sua colmeia. Então, para o inseto se deslocar 150 quilômetros, é muito longe. Bom, quando a gente pensa nessa nuvem de gafanhotos, a gente tem que sempre lembrar que isso é um aumento exacerbado da população, ou seja, tem muito mais indivíduos do que a população normalmente teria. As causas mais frequentes associadas a essa superpopulação têm a ver com o desequilíbrio ambiental e as alterações climáticas. É isso que os especialistas em gafanhotos do mundo inteiro estão falando. Como grandes consequências, e por que isso foi um sinal de alerta aqui para os países da América do Sul, é porque esses organismos, nesse multirão de gafanhotos, eles podem consumir em um dia algo que 350 mil pessoas consumiriam, se eu pensar aí em consumo vegetal. Ou seja, as plantações ficam muito à mercê dessa invasão dessa nuvem. Realmente é um ataque, digamos assim, aos vegetais, né, às grandes plantações, dada por esse número de organismos. E é claro que isso vai afetar diretamente a estrutura comercial dessas plantações, assim como economicamente as pessoas que vivem, né, que sobrevivem da agricultura. Um impacto direto ao ser humano a gente não tem. Se a gente pensar, por exemplo, esse inseto traz alguma doença para o ser humano? Não, isso não. Mas se a gente pensar na maneira pela qual a nossa economia funciona, é claro que o impacto, né, da predação que esses animais vão fazer vai atingir diretamente a produção daquele alimento e, por consequência, a disponibilidade daquele alimento para o ser humano. Bom, o que as autoridades aí, né, dos diversos países têm pensado? Se a gente for dar um Google bem rápido, a gente vê que eles falam de medidas de extermínio ou medidas de contenção para essa espécie. O grande problema é que essas medidas de contenção elas estão extremamente associadas à ampliação do uso de agrotóxicos. Bom, esses agrotóxicos vão sanar o problema? Se a gente pensar na nuvem de gafanhotos, sim, mas a gente sempre precisa dar um passinho para trás e entender que a gente vive num ecossistema. Então, lembra que no começo a gente disse que um dos fatores que levava essa nuvem de gafanhotos era o desequilíbrio ambiental? Se eu aumento o uso de agrotóxicos, eu aumento o desequilíbrio. E aí vocês devem ter visto um outro vídeo aqui no canal do André, que a Júlia falava sobre as abelhas. As abelhas são diretamente impactadas pelos agrotóxicos, né? A gente, há algum tempo atrás, estava ouvindo falar em mortalidade de abelhas. Então, quando a gente bota isso numa balança, será que o correto é a gente liberar mais o uso de um monte de agrotóxicos? Ou a gente entender quais são as causas do desequilíbrio ambiental, aonde que a gente está gerando esse desequilíbrio, que está fazendo aí desde 2015 a gente ouvir noticiários sobre essas nuvens de gafanhotos. 2020 está sendo um ano meio conturbado, né? E aí parece que só esse ano está acontecendo alguma coisa estranha. Mas não, na verdade, a gente está tendo esses registros desde a década de 60 no Brasil e esses registros permanecem continuamente. Então, como medida importante, talvez seja aquilo que a gente precise fazer não só para combater a nuvem de gafanhotos, né? Mas para combater o formato geral, né? O que está aí diariamente nos percorrendo aí, nos tirando o sono, nos tirando o modo de viver comum, que é olhar um pouquinho para trás e ver aonde é que esse desequilíbrio ambiental está acontecendo e botar em prática aquilo que a ciência já vem falando há tanto tempo, né? Porque a gente já produziu ciência de qualidade para informar, para saber o que está acontecendo, para saber as causas e consequências. Então agora a gente só precisaria realmente parar, botar isso em prática, atender aí a essas demandas científicas.
Eu acho que só vale salientar porque eu vi alguma coisa sobre o aumento do comportamento de gregária por causa de menor regime de chuva, faz com que os gafanhotos mais jovens entrem no estágio gregário e essas coisas todas. Então falar um pouquinho da relação do aquecimento global com a superpopulação de gafanhoto. Bom, gente, quando a gente ouve falar em mudanças ambientais ou mudanças climáticas, a gente fica logo pensando como isso tem a ver com esse aumento do número desses indivíduos, dessa espécie de gafanhoto. Bom, aqui tem uma relação muito simples, na verdade uma relação que a gente sempre vai encontrar nas espécies animais como um todo. Quando uma espécie é exposta a uma condição extrema, ela tende a responder ampliando a sua reprodução. Bom, como isso atinge os gafanhotos? Quando o local, o habitat onde eles vivem, começa a passar por um regime de redução de disponibilidade de água, ou seja, períodos que deveriam chover mais, começa a chover menos. Períodos em que deveria estar mais úmido, fica mais seco. Isso desperta no sistema nervoso desses organismos um start, um estímulo para que ele modifique seu comportamento. É aí que os juvenis, que a gente vai chamar de ninfas, passam do seu estado solitário, que é quando está nas condições ambientais de boa, passa a apresentar esse comportamento de ficar juntinho. Esse comportamento de ficar junto é chamado de gregarismo e é uma forma de defesa que esses organismos encontram. Além de uma forma de defesa, é uma forma de ampliar para quando esses organismos terminarem o seu estágio ninfal, ou seja, quando eles se tornarem adultos, é uma forma de ampliar a possibilidade de encontrar um parceiro, reproduzir e garantir que novos indivíduos sejam gerados, mantendo assim o número de indivíduos da espécie. Então, Mai, muito obrigado por essa participação maravilhosa no vídeo, dando todo um suporte acadêmico mais abrangente para o meu canal. Fico muito feliz por ter algum argumento de autoridade aqui. E é isso, muito obrigado. E agora faça a sua promoção de tudo que você quer fazer. Obrigada, André, obrigada. Eu que agradeço o convite por estar aqui partilhando nesse espaço tão diferente que é o YouTube. Pessoal, sigam o André nas suas redes sociais, que sempre tem trabalhos muito legais. Ele está aí desenvolvendo um trabalho de expansão científica e de divulgação científica muito importante. A ciência precisa ser divulgada, a ciência precisa ser compartilhada de maneira acessível, que todo mundo possa entender o que está acontecendo, né? É assim que a gente vai conseguir aquilo que a gente fala lá na academia, que é o tal do letramento científico. As pessoas entendem a ciência e elas podem fazer opções mais certeiras, com maior conteúdo, elas vão saber o que elas estão optando. E isso é a chave aí para uma sociedade que vá buscar novos horizontes. Um beijo, obrigada. Quem quiser, me siga no Instagram, @MainaraCascais, que de vez em quando tem também uns projetos bem legais por lá. Tchau, tchau, gente! E agora, depois que vocês sentiram um gostinho de como são minhas aulas maravilhosas de zoologia de invertebrados, a gente pode falar como está a situação da nuvem de gafanhotos hoje em dia. E hoje, no dia 1º de julho, a situação se encontra controlada, por vários motivos diferentes. O primeiro deles é o fato de que nós acabamos de entrar no inverno. Entrando no inverno, essa situação mais gregária dos gafanhotos acaba sendo amenizada. E por conta disso, eles acabaram se concentrando em uma região específica da Argentina, não representando qualquer tipo de risco para o Brasil ou para o Uruguai, que eram os dois países que estavam em alerta para esse caso. Além disso, várias medidas já estão sendo tomadas para o combate desses animais. Em torno de 15% da nuvem já foi exterminada. O Ministério da Fazenda do governo federal já está se mobilizando para fazer algumas políticas específicas para poder controlar o caso ele venha aqui para o Brasil. Além disso, a fronteira do país com o Uruguai e com a Argentina está sendo monitorada. Porém, a gente não pode descartar tudo que a Mainara falou sobre os possíveis desequilíbrios que podem acontecer com o combate desse gafanhoto a partir de inseticidas. Mas caso isso chegar a acontecer, se houver outro caso de nuvem de gafanhotos, que irá acontecer inclusive, já que como a Mainara falou, é algo periódico, é algo comum no nosso continente, eu volto a falar do caso, eu atualizo vocês sobre todos os danos que esses inseticidas e esses agrotóxicos podem acabar causando. Mas por enquanto eu só vou finalizar esse vídeo. Muito obrigado, craniados primatas, por terem assistido. Agradeço muito de novo a participação da professora Mainara. Um beijo, um queijo e tchau!